Sintam-se. Bom dia! Bom dia! Sim, agora estamos lá. Fala bom dia, parece que estamos loucos. Eu estou a ver pessoas que estão sentadas nos pulmões. Por favor, podem sentar na bunda, é assim que se fala, né? Estão lá? Não acontece quando você deixa o corpo assim, o corpo relaxa. Quando o nosso corpo relaxa, o cérebro também relaxa. Ok? É por isso que às vezes você vê na aula não entrou nada, porque você sentou assim na carteira, parece que estão na cama, o corpo diz ok, vim relaxar. Inclusive eu tinha pedido que colocasse o ar-condicionado todos no mínimo, frio, só para você incomodar. Só que não deu. Era para entrarmos aqui todo mundo assim, desincomodado. Nós, quando nós estamos na área de conforto, o nosso corpo todo também relaxa, o nosso cérebro relaxa, não entra mesmo nada. Sabiam disto? Por isso é bom às vezes criar incômodo. Eu, quando quero fazer leitura séria, aliás que eu digo, eu tenho que ler 100, 150 páginas. Em 1 e 2 horas, por exemplo. Mas nós só um pouquinho mais baixo, por favor. Então eu leio em pé, pego o meu livro, vou girar a casa. Giro a casa toda e vou lendo. Criar incômodo, porque quando eu me sento o corpo depois, cada página que passa o corpo vai baixando, sabe? E as pessoas que leem na cama, vão na cama para ler. O corpo diz, ok, me trouxeram na cama, então vou normal. Ah, não consegui estudar porque dormi. Sim, você avisou o corpo sabe que cama é para dormir e levaste na cama. Então o corpo também disse, outro mãe, obrigado. E José Chia tem meu nome, Tigre Jeta, Mr. Caralegre. Os outros nomes vocês que sabem, são válidos também, outros nomes, às vezes. Sou Master Coach, sou analista de fluxo comportamental, sou humorista, sou orador e palestrante, sou licenciado em Economia, minha especialidade é poupança familiar. Sou autor, escritor daquele livro que está lá fora. E hoje, o vosso colégio pediu-me que viesse aqui. Primeiro queria pedir uma salva de palmas para vocês, tão bonitos, tão fortes que são. Tão bonitos e tão fofos. E outra salva de palmas para o vosso colégio pela iniciativa. Obrigado. Minha cara além de entretenimentos e prestação de serviço é a minha empresa. O nosso maior projeto é... Já está arriba dele. É o Provocador da Mente. O nosso maior projeto. E hoje vamos falar de gestão de tempo na época escolar. Um pouquinho mais baixo, Manush, por favor. Um pouquinho mais. Deixa eu tentar com música para perceber. Eu adoro falar com jovens e para jovens. E eu quando vejo jovens nas minhas palestras eu fico muito feliz. Muito. Então quem tiver uma folha, prepara a folha dele. O slide que tiverem a passar, quem quiser fazer uma foto, faça a foto. Como eu disse, o nosso cérebro também tem preguiça. Segundo as neurociências, por que nós lembramos algumas coisas? Porque o nosso cérebro seleciona as coisas que quer guardar. Lembra só aquelas coisas. Se você ficar aqui na palestra, não vou lembrar daqui a 2, 3 dias, tudo. Já como é que foi a palestra do Tigre? Não, foi fixe, fantástico, mas aprendeste o quê? Ele falou mesmo. Então, apontar. Eu sei que muitas pessoas aqui são crentes, né? Imagine se não apontassem aquilo que Jesus Cristo falou há 2000 anos atrás. Alguém iria lembrar? Não. Por isso vão apontar as coisas. Tudo que acharem que é fixe, aponta. Achou um slide fofo lá? Tira foto, porque eu não vou vos oferecer o que está no meu slide. Gestão de tempo em época escolar. Gostam disso? Quem tem dificuldade para gerir o tempo na altura que está estudando? Uau! É duro. Bem, é a regra do provocador da mente. Quando o provocador da mente tem ação, começamos sempre com
Eu quero que cada um de vocês responda para si próprio. Por que é que está aqui neste momento e não num outro lugar e a fazer uma outra coisa? Durante o tempo que eu estiver aqui à frente, façam essa pergunta para vocês mesmos. Vão se perguntando e vão respondendo. Ok? Por que vocês estão aqui nesse momento e não no outro sítio? Não na sala de aula, não no pátio, não num tiro, não no outro sítio. Decidiram mesmo que não. Vou lá. Obrigado, Tomás. Agora vamos viver bem. Agora sim. Quem é feio, vou viver feio. Quem é bonito, vou viver bonito. Tá bom, me enganar. Já fizeram essa pergunta? Respondam para vocês mesmos. Não mintam. Respondam e não mintam. A nossa segunda pergunta, mais simples. O que espera do provocador da mente? Porque muitos de vocês estão aqui, conhecem o Tico Cheia da Tosconesa, que vai rir, né? Conhecem o Mauro Voenda das partilhas. Agora, nas vezes do provocador da mente, o que é que espera? Espera que eles ensinem algo. Tudo que eu vou falar você já sabe. Essa é a boa notícia. A má notícia é que vocês esqueceram, vamos fazer lembrar. Essa é a má notícia. Por isso vamos começar. Vamos definir aqui gestão e vamos definir tempo. Eu sei que muitos de vocês, ou todos vocês, ou todos nós, sabemos o que é gestão e o que é o tempo, certo? Cada um com a sua definição, cada um com a sua forma de definir cada coisa que está aqui. Mas, vamos definir aqui o gestão. Você sabe, gerir, quem não estiver a ver, avisa-me. Arranjamos forma de mostrar. Gestão significa gerenciamento, administração, onde existe uma instituição, uma empresa, uma entidade social, pessoa a ser gerida ou administrada, vindo do dicionário integrado da língua portuguesa. Essa é a definição do dicionário. Como disse, cada um de vocês tem a sua definição sobre gestão. Como nós vamos falar de gestão de tempo, é sempre bom começarmos a definir o que é que nós estamos a falar. Certo? Se você não sabe quem você é, vocês estão todos mãos bradas. Vamos tratar como brada, vamos tratar como tu. Já? Posso, né? Eu posso mais velho, tirando ali os pés. Gestão como acontece no dia a dia. Arranja-me um livro, Maria, por favor. Arranja-me um livro. O meu livro está no carro, o meu livro dá-me sorte, ando com o meu livro, é melhor fazer o meu, não quero o vosso. No meu livro, tudo passa, amanhã tudo será esquecido, está lá fora a ser comercializado, que ainda não adquiriu. Por favor, compre o livro, porque ainda não leu o meu livro, até junho já perdeu metade do ano, quem não ler até dezembro já perdeu dezembro. Estou a falar sério. Como é que eu defino gestão no meu livro? Exemplos nenhum. Eu gosto de trazer coisas que todo mundo percebe, como eu digo aqui, no dia a dia. Imaginem vocês a mobília da nossa casa. Quando nós construímos uma casa e queremos mobiliar a casa. Todo mundo aqui já viu a casa ser mobiliada ou já mobiliou a casa, certo? Sim. Não fala mesmo, quando é sim, sim, quando não, não. Sim? Sim. Pegamos a casa. Vamos à loja comprar mobília. A mobília é a mesma. Vamos no mesmo sítio. Compramos sanita, fogão, cama, mesa, etc. Sei lá. Coisas para casa. E quando nós chegamos na nossa casa, metemos tudo trocado. A sanita metemos na cozinha. A cama metemos na sala. O fogão metemos no quarto. A mesa metemos na casa de banho. O que acontece? Débora Dias dos Santos. Débora
filha de santos. A casa fica desestruturada. Sim, imagina. Concordam com a Débora? Sim. Uma salva de palmas para ela e o Yupi. Yupi tem que ser sempre. Yupi é o nome do sério para nós. Então, quando nós estamos a organizar as nossas coisas, a mobília na nossa casa, pôr o fogão na cozinha, sanita na casa de banho, a cama no quarto, a mesa na sala, nós estamos a fazer gestão. Quando estamos a organizar as coisas, cada coisa no seu devido lugar, nós estamos a fazer até aí. Alguma dúvida para começarmos? As nossas mamães fazem assim. O líder chega, capina um sítio que tem muito capim, uma lavra, capina, tal. Depois chega dono da lavra para plantar. Ela olha, naquele dado vamos plantar juba, que vamos pôr mandioca, que vamos pôr, sei lá que. Essa pessoa que põe cada coisa no seu devido lugar está a fazer gestão. Até aí. Tranquilo? Alguém tem uma dúvida para explicar mais de outra forma? Tranquilo. Conceito de tempo. Dicionário Integrado da Língua Portuguesa nos diz que tempo significa duração limitada. O tempo significa prazo. Certo período determinado em que decorre um facto ou viu uma personagem. Tempo. A nossa palestra tem duração de 1 hora. Estamos a falar de quê? Tempo. Eu tenho 37 anos de vida. Estamos a falar de quê? Tempo. A minha aula tem 45 minutos. Estamos a falar de quê? Tempo. O colégio, para eu terminar o colégio, preciso de 4, 5 anos. Estamos a falar de quê? De tempo. Até aí. Alguma dúvida? Vamos tentar juntar as duas coisas para ver como é que fica. Gestão de tempo. Quando você diz assim, vou estudar língua portuguesa de manhã e à tarde vou estudar matemática, está a fazer gestão de tempo. Ok? Quando você diz, às 9 tenho aula de química, às 11 tenho aula de física, estamos a falar de quê? Tempo. Estamos a falar de gestão de tempo. Porque você não pode assistir química e matemática na mesma hora. Quando você separa uma coisa e a outra, estamos a fazer gestão de tempo. É difícil entender isso? Ou é tão fácil como eu pensava? Isso é fofo. Vamos, arranja um som aí mais triste. A metáfora da selva está aqui nesse livro. Tudo passa, amanhã tudo será esquecido. Como eu disse, quem ainda não leu o livro está a perder muito. Já perdeu metade do ano. Se a vida real fosse como na selva, quem serias? Um predador ou uma presa? Se a vida real fosse como na selva, quem tu serias? Um predador ou uma presa? Você sabe que na selva existem dois animais. O predador que come e a presa que ele come, certo? Até aí, estamos de acordo? E se na vida real fosse como na selva, quem tu serias? Uma presa ou um predador? Tens comido ou te comem? Me comem. Vamos tentar organizar isso. Eu vou vos contar uma história para vos mostrar a relação que existe entre a presa e o predador. Ok? Aí, alguém está a falar? Quer o micro?
Obrigado. Simpático. Yupi para vocês. Vamos mandar Yupi para eles. Yupi! Yupi! Obrigado. Vocês todos sabem que o leão é o rei da selva. Quem não sabe isso? Sabem todos, não sabem? Sim. Eu não sei se o leão sabe disso, esse nome que lhe demos, mas é isso que acontece. Eu gosto de assistir National Geographic e eu vi isso. E é uma coisa que liga a presa e o predador. Mano, essa música está muito triste, tem certeza? Eu consigo chorar nessa música, eu vou chorar. Um pouquinho mais alto, por favor. Todos os dias de manhã, quando o leão acorda, o leão sabe que tem que correr para comer. Todos os dias de manhã, quando o leão acorda, o leão sabe que tem que correr para comer. O leão é o rei da selva. O leão tem tudo para dizer que eu sou o rei da selva. Vou correr mais para comer? Não. É que eu sou o rei da selva. Já não preciso correr, eu sou o rei da selva. O rei lhe dá comida, não dão? Mas não. Todos os dias de manhã, quando o leão acorda, na cabeça dele sabe que se não correr, não vou comer. E ele é o rei da selva. E todos os dias de manhã, quando você que conhece o veado, o leão gosta de comer o veado, sabe? Não sabe? Agora vamos descobrir aqui quem é o leão e quem é o veado. Todos os dias de manhã, quando o veado acorda, o veado sabe que tem que correr mais que o leão, senão vão lhe comer. Certo? O veado sabe que eu tenho que correr mais que o leão, senão o leão vai me comer. Mentira ou verdade? Agora pensa na tua vida. Pensa nas tuas notas. Pensa no teu comportamento diário. Tu tens sido veado ou tens sido leão? Aquelas metas que tu traças todos os dias de manhã, tu consegues alcançar no fim do dia? Aquela cadeira que tu tens que eliminar, eliminas? Aquele livro que tens que ler, tu lês? Então se a vida real fosse como na selva, tu serias o leão ou o veado? Veado. Estão a te comer ou estás a comer? A me comer. Quando tu decides hoje vou ler essa matéria, lês aquela matéria e aprendes, tu estás a ser o quê? Leão. Quando tu pegas na matéria e começas a dormir, tu estás a ser o quê? Veado, estava a te comer. Estava a te comer. Por isso, meus amigos, todos os dias das vossas vidas, quando vocês acordam, tem que ter uma meta. E nessa meta, vocês têm que saber em que lado vocês estão. Da presa ou do predador. Sempre. Se tu entras numa aula e não aprendes nada, te comeram. Te comeram, amigo. Te comeram. Sempre que entras numa aula, quando sair, tens que pensar o seguinte: aonde é que eu vou aplicar isso na minha vida? O que é que eu aprendi com a aula de hoje? Porque nós, às vezes, o professor deu aula, quando chegamos em casa com a mochila, está a chegar, estou apressado e tal, está chego em casa, eu já tiro 20 mesmo, eu não preciso me preocupar, sou barra naquela disciplina. Você é barra naquela disciplina, tem que ter a certeza. O leão é o leão, mas todos, nunca vi, ou se vocês já viram, não sei. Alguém chega no tio, leão, olha veado, come. Ele é o rei da selva, mas ele corre todos os dias para comer. Se não come, se não corre, dorme à fome. Eu já sou barra nessa disciplina. Aí é? Então tu és o leão, certo? Vão te comer. Ou vai comer a fome. Não gastou? Está a entender? Assististe quantas aulas hoje? Uma. De comer ou comeste? Se eu chamar o professor
para pedir, para repetir o que ele te ensinou. Te comeram ou comeste? O Yumi Breno, qual é o nome? Quem? Delmiro. Delmiro. Yumi pro Delmiro. Até aí, tranquilo? Os leões aqui estão a sentir leões, é normal. As pretas também estão a dizer que me comeram. Bem feito. Bem feito, vou fazer o quê? Eu leio um livro por semana, toda semana. Livro desse aqui é um por dia. Não é pela página, é pelo livro. Se tu olhas a página, vais ficar na página. Não percebi? Se eu fizer assim, dá quantos livros? 2. Esse livro, sai quanto desse? 2. Quantas páginas? 220, 30 e... Não é difícil. Todo mundo agradece em todos os pulmões. Estão a dizer, estão entrando nas cadeiras. Tá pronto? Vamos fazer uma dinâmica. Vamos trocar de lugares. Bora. Vamos relaxar. Não, vamos trocar de lugares. Bora. Olha, é 30 segundos. Começa a contagem. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Bora. Vamos relaxar. Porque eles moram já com isso. Troca. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acabou, vamos explicar. Vocês criam área de conforto. Durante o ano letivo, senta na mesma carteira, no mesmo sítio, com o mesmo colega. Se esse colega é viado, também fica desviado. O ano letivo fica desviado. Troca! Ou troca no colega, senta ali. Não, aqui o consulado me incomoda. Fica aqui. Não gosto de ficar frente ao professor, fica ainda um dia. Não gosto de sentar à frente, senta ainda um dia. Não gostas por quê? Acontece que a matéria chega melhor ali do que aqui. Eu gosto de incomodar, sou assim. Por isso que eu sou provocador da mente. Isso também está no meu livro, Tudo Passa Dentro, será esquecido. Talvez dizer, quem não comprou esse livro está frito. O pódio, conhece o pódio, certo? Quando há competição qualquer, existe aquela coisa que fica lá à frente, onde os campeões sobem. Né? Onde tem primeiro, segundo e terceiro lugar, certo? Não tem mais. O São Silvestre corre sei lá quantas mil pessoas, mas só 3 pessoas sobem lá. Sabem, né? Sabem, não sabem? Essa turma que vamos correr, só 3 vão subir. Só 3 vão subir no pódio. Agora, fala para a pessoa que está do teu lado. Responda aquela primeira pergunta à pessoa que está do teu lado. Partilhem, por favor. Partilha com a pessoa que está do teu lado. No pódio da tua vida, em que lugar te encontras? Primeiro. Quem acha que tem em primeiro lugar? Levanta a mão. Quem acha que tem em primeiro lugar no pódio? Levanta a mão. Ele levantou. Quem acha que tem em segundo lugar? Levanta a mão. Segundo. Quem acha que tem em terceiro lugar? Os outros não estão nem em nenhum sítio. Certo? Agora olhem para a segunda pergunta. Se a pauta fosse um pódio, com as tuas notas, em que lugar estarias? Agora. Em que lugar estarias se a pauta fosse um pódio? Segundo. Quem estaria em primeiro? Quem tem 20 aqui? 20. Posso chamar o coordenador da turma para saber?
Podemos puxar a pauta? Qual a nota mais baixa que tens? 17. Yupi para ela, é verdade? Ali. A professora disse que sim. Manda um yupi para ela, qual é o nome? Érica. É a única pessoa. É a única pessoa no povo. Vê quantos somos aqui. Qual a menor nota? 16. Prof, confirma? Qual é o nome? Rui Batalha. Um yupi para ele. E vocês, por que não estão nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro? O que é que falta? Barulho. O que é que falta para estarem no pódio? O que é que falta? Conhecendo as tuas capacidades, será que estás no lugar certo? Não. Será que estás no lugar certo? E não estás por quê? Por que não estás? Se tu sabes todas as tuas capacidades, por que ainda não estás no lugar que tu mereces estar? O que é que falta? Alguém quer partilhar o problema dele? Microfone, por favor. Maria, por favor, ajuda. Alguém quer partilhar por que ainda não está no lugar que merece? Alguém quer partilhar? Para ver se encontramos uma solução em conjunto. Alguém quer? Ninguém. Avançamos. Caso não esteja no lugar certo, o que deves fazer a partir de agora para estar no lugar que merece? Toma uma decisão, aponta essa decisão. Que a partir de agora eu preciso estar em primeiro, em segundo, em terceiro. E para isso, eu vou fazer isso. Toma uma decisão, aponta essa decisão. Quando é que vais começar? Põe data, hora, aponta isto na tua folha. Aponta, mesmo de apontar. Vocês, os velhos que estão a comer, apontar. Irritantes, pá. Essa idade você só tem os cadernos, tem os biquíni, está a tirar zero para quê? Qual o motivo que te leva a tirar negativo na prova? Qual é a tua responsabilidade? Não pagas o colégio, não tens casa, não tens marido, não tens filhos, só tens um caderno e biquíni. Por que está a tirar negativa? Qual é o problema? Toma uma decisão, aponta isso numa folha, que a partir de agora, a partir do dia X, eu vou fazer isso. Da hora X para a hora Y, eu vou fazer isso. Toma uma decisão, aponta no caderno. Aponta agora mesmo, vocês veem que não levantaram a mão, eu vos vi. Apontar. Apontaste, você não levantou a mão em nenhum momento. Apontaste, ou agora está se fingindo que você é leão? Aponta. Toma uma decisão. Acham justo mesmo, no grupo de balé da escola, você está sempre lá atrás, nunca fizeste nada? No grupo de futebol da escola, você sempre como suplente no banco. No grupo coral, está sempre lá atrás a fazer coro. Achas que é justo isso? É isso que tu mereces? Não, então toma uma decisão. Aponta, meu amigo. Que a partir de agora eu vou fazer isso. A minha nota mínima tem que ser esta. E ponto. Não custa muito. Se tiver muita dificuldade, como eu vos disse, eu sou Master Coach. Faço coach live, faço coach executivo e faço coach financeiro. Quem estiver interessado, entre em contato com a Caralec de Entretenimento. Está aqui o pessoal pode fornecer um número e puxa no off para nós explicarmos em concreto o que é, descobrir qual é o problema da pessoa para darmos solução. Não podes continuar a ser comido. Ou seja, até quando queres continuar a ser comido? Vamos comer até quando? Faça essa pergunta no teu coração. Vamos comer até o ano, primeiro trimestre, notas baixas. Segundo trimestre, o ano vai acabar assim com notas baixas. Jura?
O mesmo tempo de aula, mesmo professor, mesma carteira, mesmo uniforme, mesmo ar-condicionado, o outro está a tirar 20, você está a tirar 4, isso é justo. Alguma coisa está mal. A tua gestão de tempo não está no sítio certo. Alguma coisa se passa. Olha, sente como você... Levanta, sai dos pulmões, por favor. Você está nos pulmões. Senta mesmo, na forma que senta. Yupi. Uma das coisas que eu muito gosto é dar prioridade ao que é o mais importante. As coisas mais importantes nunca devem ficar à mercê das coisas menos importantes. Segundo Stephen Covey, ele diz que a gestão eficaz é dar prioridade ao mais importante, enquanto a liderança resolve o que é mais importante, a gestão põe o mais importante em primeiro lugar. O que é o mais importante na tua vida, neste momento? Será que aquilo que é mais importante na tua vida está em primeiro lugar? Coloca mesmo em primeiro lugar. As coisas mais importantes da tua vida acontecem primeiro do que as coisas menos importantes? Gosto dessas caras. Essa cara quando começa a pensar, ué, mineiro. Organize e execute conforme a prioridade. Sempre. Para fazer a boa gestão de tempo, organize as coisas, execute elas conforme a prioridade. Sempre. Ok? Passamos. Uma dica. Faça um planeamento semanal e depois faça um planeamento diário. De segunda a domingo eu vou fazer isso. Faça, não custa nada. Numa agenda, num diário, num caderno. Segunda-feira vou fazer isso. Terça-feira vou fazer isso. Até domingo vou fazer isso. Depois organize as coisas consoante a prioridade. Da hora X para a hora Y eu vou fazer isso, da hora Y para a hora Z eu vou fazer. Organize as coisas e siga esta prioridade. O que é mais importante fica à frente, o menos importante fica. O mais importante fica à frente, o menos importante fica. Quem não tem agenda própria está na agenda de alguém. Sabiam disto? Sabiam disto? Lá no fundo, sabiam disto? Quando tu não tens agenda, não tem nada para fazer, porque te diga, brada, como é? Estás a fazer o quê? Nada. Vamos passar no sítio tal, na minha agenda. Tu vais, não tem nada para fazer. Nesse livro tem uma passagem, Maria vai com as outras. A Maria vai com as outras. Explica como é que se tira o foco na vida das pessoas. É a Maria que vai com as outras. A pessoa não tem agenda. Sempre que lhe falam, vamos. Ué, me acompanha só, vai comprar cena que coisa que é importante para mim. Tu não tens agenda, não estás a fazer nada, o que vais fazer? Vou acompanhar um amigo e vamos. Agora, esta frase aqui, lá atrás, estão a ver todos? Eu vou contar até três e vamos ler todos. Combinado? Vou contar até 3. Quem não está a ver, levanta, por favor. Vou contar até 3 e vamos ler todos. Essa última frase aqui. Conseguem ver? Posso contar? Sim. 1, 2, 3. Tudo que é urgente custa muito caro. Vamos repetir? Tudo que é urgente custa muito caro. Sabiam disto, meus amigos? Quando tu tens a gestão organizada, a tua vida corre bem. Quando não tens uma gestão organizada, tu vais correr sempre. É urgente. Não estudaste o trimestre todo, o professor dava aula, tu guardavas os cadernos. Dava aula, guardavas os cadernos. Quando chega na época da prova, como é que acontece a tua vida? Não te custa caro?
Não deixa de fazer coisas muito importantes na tua vida para ir estudar, senão vais tirar negativo. Ou muitas vezes até cabula, cheia da caixa. Isso não acontece na tua vida? Acontece ou não acontece? Os marimbondos estão a se rever aí. Acontece. Por isso, quando tens uma agenda organizada, as coisas por prioridade, tu nunca vais chegar no ponto de urgência. A palestra é às 11. Tu também chegas às 11. Razoável. Agora a palestra é às 11. Tu chega 2, 1 hora, 30 minutos mais tarde. Tu vais correr, aqui tu estás cheio, vai sentar. Vais fazer o quê? Estou a vender o livro a 2.500 kwanza. No meus eventos o livro custa 2.500 kwanza. Fora dos eventos custa 3.000. E as pessoas falam, vou comprar depois. Depois tenho que comprar 3.000. Porque a coisa tornou-se urgente. Custou mais caro. Agora temos tempo, não temos pressa. Se é urgente, tudo que é urgente, a atividade exige a nossa atenção. Tem que ser feito agora. As coisas urgentes impõem-se. É urgente. Então, vocês nunca tiveram uma derrumba lixada? Nunca tiveram? Naquela altura que a barriga fala, tigre, se dermos um passo, eu vou sair. Já vos aconteceu? Nunca? Eu já me aconteceu. É urgente, tem que ir na casa de banho. Se me adiar, eu vou sair na calça. Ele cria imposição. E vocês, quando adiam vossas vidas, vossas aulas, criam urgência. Agora tenho que estudar a correr, senão vou tirar negativo. E às vezes não dá tempo. Quantas vezes consideraste urgente quando o teu telefone tocou? Estás a estudar, o telefone tocou, deixas a matéria para atender, sei lá quem que só quer te cumprimentar. Será que todas as chamadas que recebes são urgentes? Aquele telefonema não pode esperar. Será? Será que é mesmo urgente? Lembra bem quantas vezes deixaste de fazer as coisas que eram importantes para ti? Porque havia novela para assistir. Quem está nos pulmões, por favor, senta no rabo. Deixa os pulmões em paz. Já a importância tem a ver com resultados. Tudo aquilo que nos traz resultados é importante. Coloca em primeiro lugar. Se é algo importante contribuir para a nossa vida, nossos valores e metas prioritárias, podem procurar essa fonte que está aqui. Não são palavras minhas, ele que pensou isso. Toda coisa que é importante traz resultado na nossa vida. Melhora alguma coisa na nossa vida. Se essa coisa não melhora nada, não te traz resultados positivos na tua vida, não é importante. Põe lá atrás da lista, lá no fundo. Deixa aquilo para esperar, para sair depois. O que é tão importante que poderias fazer e não estás a fazer? Aponta no teu caderno agora. Que a coisa X é muito importante para mim, eu não estou a fazer nesse momento. E toma uma decisão. Quando é que vais trabalhar nisso? Quantas coisas importantes deixaste de fazer que agora são urgentes? Tu sabes. Havia coisas que era para fazer devagarinho com calma. Não, vou fazer amanhã. As pessoas que dizem assim, bem, em janeiro mesmo começo a treinar. Vou entrar no ginásio, vou emagrecer, vou começar a treinar. Chega janeiro, com ressaca do ano e tal. Assim mesmo, o fevereiro, eu vou começar a treinar. Chega o fevereiro, não, deixa passar o carnaval. Chega o carnaval, carnaval passou. Depois do dia dos namorados mesmo, eu começo a treinar. Depois chega março, abril, maio, junho. Depois estamos em novembro, bem, mas próximo ano começo a treinar. Depois
Depois, a nota é... Cada um de vocês aqui merece a nota que tem. As notas que vocês tiram, vocês merecem. Vocês estudam para aquelas notas. Eles dois que estão aqui no pódio número 1, eles merecem ou não merecem a nota que eles têm? Eles estudam. Então juntam-se essas pessoas, criam um grupo de estudo, conversa com o colega, qual é o segredo? Como é que você tira 16 nota mínima? Eu tenho 4 nota mínima. Qual é o segredo? O que é que eu faço? Me dá uma dica, peçam ajuda. Quando tem dificuldade, peça ajuda. Todo mundo pede ajuda. Todo mundo, até as pessoas mais importantes, mais poderosas do mundo. Está a ver o Jay não está pedindo ajuda em outros países? Não está a ver? Está lá. Quem é cristão aqui ou crente sabe, está na Bíblia. Jesus Cristo, quando estava aflito, diz: Pai, por que me abandonaste? Estava a pedir ajuda. Quando estás aflito, peça ajuda. Quando não sabes, procura o colega, estuda. Vai conseguir a nota que tu quer. Procura a pessoa que sabe. Tudo que nós queremos já está disponível. Tudo que queremos já está em algum sítio. Tudo que tu queres saber, alguém já sabe. Procura essa pessoa. E não se limitem apenas. Agora está rindo. Talvez deixa triste. Talvez vossas notas já na casa. Aprenda a dizer não. Repita isso comigo. Não, está fraquinho. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Hoje, às 11 eu vou estar a estudar. Me ligaram: Tigre, vamos só bazar, tem um tiro lixado. Não. Qual é a resposta? Não. Por quê? O namorado, a namorada te ligou: vem só me ver. Qual é a resposta? Não. Agora, diga para a pessoa que está do teu lado: aprenda a dizer não. Vai lá. Diz na cara dele. Já disseste não? Tá bom já. E há uma regra, há um segredo para isso. Quem não tem dinheiro no banco não tem como levantar. Sabiam disso? Não depositei, não posso levantar. Só consegue dizer não quem sabe, quem tem sim dentro dele. Você tem que estar cheio de sim. Microfone. Vamos tentar fazer um exercício aqui. Quem quer me corromper com alguma coisa? E eu vou dizer não de uma forma. Quem? Pode ser. O Yubi com o Nelsinho! Está de fato gravata, meu. Me corrompe. Qualquer coisa rápido para me levar, eu tenho um compromisso. Qualquer coisa pode ser que envolva dinheiro, que envolva sei lá o quê, que faz sei lá o quê. Qualquer coisa, você que sabe. Esse telefone para isso comigo até a festa. O Yubi para Gessim, por favor. Obrigado, Gessim. Você vai levar no dela também? Dou-te o meu telefone para ir comigo à festa. Certo? Eu posso chegar para ele com todo o amor e respeito. Aquele assim, meu amigo, muito obrigado. Estou muito agradecido pelo convite e pelo telefone. Mas não vou poder porque tenho um compromisso muito importante. Agradeço imenso. Ok? Da próxima vez podes contar comigo. Dei ou não dei não? Lhe ofendi? Não. Aprendam a dizer não. A tentação existe. As pessoas vão fazer sempre para nos desviar. Você até joga um PlayStation, sabe que existe aquelas barreiras todas para tu perder. Então, aprenda. Já perdi essa oportunidade. Aprenda a dizer não. Quando não é importante, é não. Quando é urgente, é para fazer agora. Até aí. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Vamos, me arranje uma música aí, mais triste.
A metáfora da cenoura e o burro também está no meu livro. Vamos dizer que esse livro tem tudo que vocês precisam. Eu gosto muito de falar dos animais, gosto muito de falar das crianças. Os animais ensinam muito e as crianças são muito inteligentes, bebês. A minha bebê, quando quer comer, sabe que é a mãe. Quando quer ser aquele, sabe que é o pai. Não sabem disso. As crianças, bebês, são muito inteligentes. E agora vamos contar a cenoura e o burro. Vamos os dois com a música. Não estou a ouvir a música, estou a ouvir. No passado muito próximo, quando o homem começou a usar tração animal, já ouviram falar disso? Aquela cena que capinavam, metiam o animal na frente, amarravam charrua, qualquer coisa para capinar. O que o homem fazia para motivar o burro? O animal burro. O burro é tão burro que tu olhas para a cara dele e vê que ele é burro. Eu não vejo nenhum nome melhor que o burro, ele olha e vê que é burro. Então eles pegavam o burro, pegavam aquela cena, amarravam no burro e largavam o burro no meio da lava. E o que eles faziam? Pegavam um pau comprido mais ou menos até aqui, amarravam nas costas do burro e penduravam uma cenoura. Ok? Penduravam uma cenoura aqui bem em frente, onde a língua do burro não chegava, tá vendo? Pegavam o burro, largavam no meio do capim, no meio da lava. O burro, durante o dia, o burrozinho, começava a correr atrás daquela cenoura. Durante o dia fazia esse exercício. O dono da lavra estava lá atrás do burro a escoltar. Não é daqui, curva. Não, agora curva desse lado, curva desse lado, curva desse lado, curva desse lado. No fim do dia, o homem tirava aquela carroçazinha do burro, aquela parte, tirava a cenoura e o pau, pegava a cenoura, dava ao... Não dormindo. Pegava a cenoura, dava ao burro. O burrozinho, feliz da vida, conseguiu a cenoura e estava feliz da vida. Porque o objetivo do burro durante o dia qual era? Comer a cenoura. O homem tinha a lavra limpa e o burro tinha a cenoura na boca. Isso pode dizer o quê, meus amigos? Sobre o foco. Durante o dia, o tempo que o burro ficava ali, podia aparecer outro capim, outro cena que o burro não queria saber. Porque o burro sabia que à frente dele havia uma cenoura. E ele só queria comer a cenoura e mais nada. Nada desviava o burro até o fim do dia. Por isso, quando tu estabeleces uma meta para a tua vida, não fuja. Te corromperam com o telefone, agradece, tchau, continua na tua meta. A minha meta é ter nota mínima 16. Enquanto ter 16 eu não paro de estudar. Vamos no tiro, obrigado amanhã, porque tiro vai ter sempre. Mas essa cadeira preciso eliminar esse trimestre. Estuda, vai atrás da meta. Até aí, entenderam? Agora pergunta a pessoa que está do teu lado, qual é a tua cenoura? Partilha com a pessoa que está do teu lado, qual é a tua cenoura? O que é que te motiva? O que é que te tira da cama todos os dias de manhã? Senta. Partilha com qual é a tua cenoura? Conta, qual é a tua cenoura? Eu não tenho meu. Quer usar? Tem cenoura? Tem? Quem não tem cenoura, está de parabéns. Quem não tem cenoura, está de parabéns. Parabéns. Não tem cenoura na tua vida, parabéns. Eu falei cenoura, alguém pensou aqui tomate, alguém pensou assim, fora, não, cenoura. Quer falar? Exatamente. Cenoura é uma metáfora. Tu pegas na tua vida aquilo que é importante, tira a cenoura, coloca aquilo em frente e acorda todos os dias, vai atrás daquilo. Para manter, aqui é um segredozinho que consiste em 3 coisas.
para mantermos o foco. Meta, persistência, disciplina. Quem não tem meta, tem onde? Imagina, lá em cima não tem nada. O avião está lá em cima, sozinho. O avião tem tudo para desviar. Quem já fez, quem andou de avião, acho que já viu isso. Está lá o risco do mapa. Lá em cima não tem nada, você vê no céu as nuvens, não há nada. Assim até nas nuvens tem. Mas o avião está lá a seguir aquela meta. Eu estou a sair de Luanda, estou a ir para Lisboa. Está em cima daquele risco o tempo todo. O avião podia dar uma baiazinha, tirar um pouco o piloto, mas não. Porque ele sabe que estou a sair do aeroporto de Fevereiro, estou a ir no Delgado, Lisboa. Só vou desviar quando chegar lá. É por isso que os outros tiram nota mínima 16, outros 14, tu tiras 4. Meta. Sempre. Vai atrás da tua meta. Seja persistente. Corre todos os dias. Não deu, tenta de novo. Arranja especialista. Peça ajuda. Vai, até conseguir. No final das contas, com toda a disciplina, porque a disciplina é a melhor coisa. É por isso que está aqui no fim. Disciplina. Se eu não sou disciplinado, eu não vou conseguir. Qualquer coisa que aparecer, eu vou me desviar. Sejam disciplinados para conseguir atingir as vossas metas. Miss 16, mínimo. E a Miss 14, mínimo. Não, Miss 14, Miss 16. 17. 16, 17. Amém. Se a prova é 20 sobre 20, tira 20 sobre 20. Ou no mínimo 20 sobre 17 sobre 20. 17, 16. Vou explicar aqui em palavras miúdas para ajudar mais uma vez o que eu estou a dizer sobre custo de oportunidade. Custo de oportunidade, o termo econômico, como eu disse, sou economista, o termo usado na economia eu não gosto muito, não me agrada muito, mas é o termo deles, tenho que usar. Ok? Para os economistas, custo de oportunidade é quando sacrificamos um bem para adquirirmos um outro bem. Ok? O termo sacrifício eu não gosto muito. Eu acho que tudo que nos faz bem não é sacrifício. Aquilo que nos faz bem, então fiz. Mas eles usam isso. Vou reduzir do jeito que eu acho que ajuda a clarificar as coisas. Imagina que queres comprar uma gasosa e um caderno. A gasosa custa 500 kwanza e o caderno custa 500 kwanza. E tu só tens 500 kwanza. Tens que fazer uma escolha, certo? Aí vais ver o que é mais importante. Aquilo que tu deixas para comprar outra coisa, isso chama-se custo de oportunidade. E isso vai acontecer várias vezes nas vossas vidas. Eu neguei o telefone, eu neguei a festa, porque nesse momento a coisa mais importante é estudar para eliminar aquela disciplina. Porque os pontos dizem, vocês descansam muito. Estou cansado fizeste o quê? Vai ainda no beirado visitar aqueles avós, vai ver como é que eles descansam. Aqueles mais velhos descansam todo dia. Depois descansam mais toda noite. Vocês têm força no corpo, o vosso cérebro está fresquinho, não descansa. O burro corre atrás da cenoura, não descansa. Até o fim do dia que ele consegue a cenoura. Estás cansado porque fizeste o quê? Porque estudaste. Porque vieste na escola, isso te cansou. Já! O tempo de descansar vai chegar. Quando tiverem tempo, vão se beirada, vão ver como que aquele mais velho descansa. Estão cansados de descansar. Eles querem tirar férias porque não vão fazer nada. Estão cansados. E vocês estão fresquinhos. Ao momento que vocês têm de aproveitar que você não tem filho, não tem marido, não tem casa, como eu disse, só tem cadernos, livros e biquínis, vocês estão a descansar. E estão a tirar negativas. Por quê? Porque vocês estão a descansar nesse momento que vocês têm de estudar, de tirar notas positivas, de fazer um curso, assistir uma palestra, aprender qualquer coisa importante para também. Tu está descansado.
Vamos ver quando chegar. Vamos ver quando chegar a altura certa. Tudo exige disciplina. Porque ele tira realmente o foco. Pensa na tua vida. Quantas vezes perdeste o foco por algum motivo? Olha para essa frase. Quantas vezes eu quero estudar? Isso acontece com todos nós. Isso acontece na minha vida. Quando não estou focado em alguma coisa. Você tu estás ali a ler. Não. Deixa eu ver no telefone. Acho que entrou mensagem. Ah, não entrou. Será que não entrou mesmo? Ah, não entrou. Desde aquela hora, será que não mandaram mensagem no grupo? E vai no grupo, fica 1 hora no grupo, fica no WhatsApp. Depois vai no Insta, vai ver o que é que postaram. 15 minutos no Insta. No Facebook, vai no Facebook. O que é que está lá? Vai no Snap, com aquele vosso filtro, as feias também a fazer selfie. O dia passou, ficaste 1 hora no grupo do WhatsApp, ficaste 15 minutos no Instagram, será quanto minutos no Facebook, será quanto tempo no Snap. O dia acabou, vai estudar aqui hoje. Depois a novela que tu gosta vai começar. Qual é a hora que tu tens para estudar? O que é que realmente te tira o foco? Olha para a coisa que tira o foco e elimina da tua vida. É teu amigo que tira o foco. Depois pausa. Amigo, eu da hora X para a hora Y não me liga, estou ocupado. Aprende a dizer não. Encosta, porque naquela hora eu estou estudando. Me liga só na hora X. Nessa hora meus telefones todos estão no modo voo, porque estão ocupados. Não vão tocar, podem ligar, vão esperar. Eu não estou com o pulmão de alguém para respirar na conta dele. Eles vão respirar sem mim. Se eu não atender, não vão morrer. Se tiver a morrer, não sou médico, não vou lhe curar. Ficam lá fora à espera. Quando eu sair daqui, tiro o telefone do voo e começo a retomar, chamar as mensagens. Alguém ligou. O que é que te tira realmente do foco? É a colega que é mais bonito, o colega, quando está na escola, em vez de olhar para o professor, olha para o colega ou para o colega. É isso que te tira o foco do colega, do professor, do telefone. Toma uma decisão. Toma uma decisão. É mesmo importante ficar aí no telefone e não subir no pódio e tirar a nota que tu tens. Parabéns. Já notaram todos que vestiram foco? Anotem e tomem decisões. Toma a decisão. O que é que vais fazer a partir de agora? Quando é que vais começar? A que hora vais começar? Toma uma decisão. Olha esse exemplo, outro exemplo. O foco, eu insisto muito em falar de foco porque o foco é muito importante. Toda a nossa energia, quando nós temos uma meta, o sítio onde nós mandamos toda a nossa energia, nós criamos um foco. Por exemplo, toda a energia que vem aqui, no projetor, onde é que ele está mandando o foco? Lá. O projetor não está mandando luz nem lá, nem lá, nem lá atrás, só está mandando toda a luz no mesmo sítio. Isso chama-se foco. Se é para estudar, manda a tua energia no estudo. Se é para tirar, manda. Não fica perdido. Tira cada coisa no seu devido tempo. Faça a gestão do teu tempo. Agora é para estudar, esquece tudo, estuda. Agora é para tomar banho, esquece tudo, toma banho. Agora é para comer. Cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido tempo. Sempre e sempre. Isso não é segredo, como eu disse, vocês sabem o que eu vou falar. Só que não estão a fazer, que é das caixas. Aqui é uma regra bonita. A regra do 21,90. Segundo as pessoas que estudaram mais que eu, dizem que
são necessários 21 dias para construir um hábito. Queres construir um hábito durante 21 dias. Se tu não parares, fazer aquilo constantemente, vais criar um hábito em 21 dias. Já, menos de um mês, 21 dias, tu crias um hábito. Fica já teu hábito. Eu, da hora X por aí, fui estudar, vou ler X páginas. E todo ser humano precisa de 90 dias para construir um estilo de vida. Depois o teu hábito vira um estilo de vida. Depois de 3 meses, aquilo que era difícil na tua vida torna-se normal. É teu estilo de vida, tu és assim. Eu disse o quê? Eu leio um livro por semana. Pensa que não foi difícil no princípio? Foi. Ler uma página. Com 2 telefones aqui. Wi-Fi ligado. As partilhas. Foi difícil. Mas hoje, para aqui, o meu pessoal, há dias que não atendo o telefone. Eu tenho um amigo, já falamos várias vezes. Há dias que não atendo o telefone. 21 horas, o meu telefone está atirado, estou com a minha família. É meu hábito. Já é estilo de vida. Todos os dias eu tenho que ler. Ou é de manhã, ou de tarde. Eu programo isso. Amanhã, quando acordar, eu vou fazer isso, vou fazer. Não atraso nenhum sítio da minha vida. Eu confirmo. Não atraso nenhum sítio. Nenhum. Time is money. O tempo é dinheiro. Cada momento que vocês atrasam, estão a perder dinheiro. Se o bilhete do cinema custa 1.000 kwanza, a cada minuto que tu não assististe, perdeste dinheiro, esse dinheiro ficou para o cinema. É por isso que quando vocês compram um saldo, 900, cada minuto que falas, a Unitel está a ganhar dinheiro. Por minuto, por segundo. Cada tempo que tu perdes, perde dinheiro. Cada tempo minuto, segundo que ganhas dinheiro. Então, como eu disse naquela hora, cria uma agenda semanal e uma agenda diária. Tu já sabes tudo que vais fazer durante a semana. Agora, todos os dias, faça a agenda do dia seguinte. Amanhã, vou fazer isso. Entre parênteses, caso surja uma coisa que seja urgente. Porque às vezes as coisas dependem tanto de nós, principalmente nós que temos mulher e filhos. Até aí, estamos tranquilos? Estamos tranquilos? Eu vou deixar que vocês mesmos olhem para essa imagem e depois me contem da vossa desculpa. Essa imagem, sei que todos vocês já receberam nas redes sociais. Eu tirei na internet. Vossos pais pagam, vossos encarregados pagam o vosso colégio, pagam uniforme, pagam transporte, alimentação, sei lá o que, mais cinema. Vocês estudam no AC, mesmo assim tiram negativa. Olha para esse miúdo onde eles estudam, vê o que eles estão fazendo. Qual é a desculpa desses miúdos? Olha para a tua desculpa, a historinha que tu contas para a tua vida, aquilo que você diz que não fiz, porque não deu, porque estava ocupado. Olha para as tuas ocupações e olha para essas duas crianças. E ainda acha que tu és ocupado? Ainda acha que tu és ocupado? No AC, no transporte que está caindo na porta, te deixa na porta, te tira da porta com segurança. Tu achas que ainda tu és ocupado? Há mesmo necessidade de tu tirar aquela nota que tu tens nesse momento. Aquela nota negativa, tu precisa, acho que o teu pai está feliz com aquela nota. Tu estás feliz com aquela nota que tiraste? A desculpa que te estás a dar, aquela desculpa que estás a contar nos colegas, no professor, no teu encarregado, acha que é desculpa certa? Olha para essa imagem. Não acham que estamos a brincar, meus amigos? Quem acredita na sorte, não acham que estamos a brincar com a nossa sorte? Até sentaram nos pulmões. Vocês sabem. Eu disse naquela hora que o nosso cérebro lembra as coisas que gosta. Toda a história que tu conta no teu cérebro, o teu cérebro acredita. Se tu disseres ao teu cérebro, eu não consigo, o teu cérebro vai dizer o quê? Nós não conseguimos. Eu consigo tirar a nota mínima X e a partir de agora eu vou fazer isso e aquilo. O teu cérebro sabe que a partir do dia X, da hora X, tem que fazer isso para ter aquela nota. O teu cérebro vai acreditar.
Por isso, contem histórias positivas ao vosso cérebro. Se tu disser que eu sou gordo, o cérebro vai dizer que gordo, nós somos bebuchos, pronto, fomos. Eu sou magro, a tua cabeça, o cérebro vai dizer que o quê? Nós somos magros, pronto, fininho. Eu sou burro, o teu cérebro vai dizer que o quê? Nós somos burros. Eu sou barra, o teu cérebro vai dizer exatamente isso. A história que tu contas ao teu cérebro. Eu não tive tempo, o cérebro vai dizer que nós não tivemos tempo, por isso que nós estudamos. Contem histórias positivas ao vosso cérebro, por favor. Porque a história que tu contas, depois de um tempo aquilo vira crença. Não é aquela mentira que você contava que era uma mentirinha, como dizem. Ficaste tão craque, hoje mentiste teu pai. Pai, eu tirei aquela nota porque naquele dia o professor não dava bem a aula. Teu pai queria que eu dava e dei. Na próxima nota tens que arranjar uma mentira maior que essa. Cada dia que passa tu vais te tornando especialista. Porque o teu cérebro já aprendeu. Cada dia uma mentira maior que a outra. Depois ficas perto de mentir. E vais mentir para tu mesmo. A mentira são atalhos que nós arranjamos para nossas vidas, para sermos aceitos. O meu pai não aceita a nota que eu tive, então eu vou lhe mentir para ele me aceitar. Ai, naquele dia estava doente mesmo, não estava bem disposto, o meu pai te aceita. Por isso, contem histórias positivas ao vosso cérebro, todos os dias das vossas vidas. Jovens, meninos, eu sei, como disse naquela hora, eu sei que muitos aqui são crentes, religiosos e cristãos, que não é desculpa, mas exercitação da Bíblia. Assim como você pensa, você é. Está na Bíblia. Exatamente como você pensa, você é aquilo. Você é aquilo que acredita. A Bíblia Sagrada, João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está na Bíblia. Então, o conhecimento está onde? Nos livros, na escola, nos treinamentos, nas palestras, nos cursos. O conhecimento está disponível. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estudem. Estudem. Todos os dias das vossas vidas. Procurem conhecimento. Procurem conhecimento. É a única coisa que pode vos libertar, é o conhecimento. A única. Senão o resto é historinha. Vou mentir hoje. Duas coisas que dificilmente se escondem. Podemos esconder, mas não pode durar muito tempo. O sol e a verdade. Podemos esconder o sol porque vieram nuvens, choveu. Quanto tempo vamos esconder o sol? Hoje? Amanhã? O ano todo? Será que vamos conseguir esconder o sol? Quanto tempo vai esconder a verdade? E quando a pauta sair, como é que vai ser? Na vida real, na hora do emprego, como é que vai ser? Aqui na escola o professor não pode te bater menino, tal. A mamãe e o papai estão aqui te fazer a fábrica e tal, tudo bem. Na vida real, as coisas acontecem realmente, meus amigos. O 1 mais 1 que vocês aprenderam aqui, desde como se chama? Iniciação, né? Pré-escolar. Esse 1 mais 1 vai acompanhar a vida toda. 1 mais 1 vai crescendo. 1 mais 1, 10 mais 10, 100 mais 100, 1000 mais 1000, 1 milhão mais... Depois o número fica grande. Por isso, aprendam, não percam tempo. Não vem aqui na escola de Slavinho só porque meu pai paga. Não. Vem, estuda e aprende. Porque essas coisas pequenas, que você está chamando, pequenas, essas coisas da pré, está bem. Aprendeste a andar com que idade? Não era na pré? Então não deixa de andar, agora que está na faculdade, por quê? Ou no ensino médio, se aquilo é da pré. Não brinquem com as coisas. As coisas são sérias. Na vida real, daqui a pouco, já não vamos ter professor que dá carinho, que já está bem, pode deixar. Na vida real, nos empregos, lá na rua, isso que eu ensino às minhas filhas, na rua a vida é dura. O mundo é cruel, ninguém quer saber. O chefe te contratou para fazer isso todos os dias. Não fizesse, está despedido. Ainda desconto, ainda sei lá o quê. Na rua tem amigo, tem cunhado, tem namorado, tem marido, tem sogra, tem isso, não tem pai, não tem professor que fica como teu babá. Não há. E é nessa idade que devem começar a usar a regra de 21,90. Criem hábitos, criem estilo de vida. Isso vamos acompanhar a vida toda até a velhice. Nunca é tarde,
para aprender alguma coisa que pode mudar o que falta. Eu falo por experiência, meus amigos. Um dia vão assistir o Provocador da Mente completo, como ele é, e vão saber a minha história de vida. No buraco onde eu saí, chamado sonhos, como é que eu saí dali e eu estou aqui a falar para vocês. Tinha tudo para desistir, para beber, para me drogar, para fumar, tinha tudo. Tenho 37 anos, já realizei todos os meus sonhos, todos. Quando eu digo todos os sonhos, estou a dizer todos. O que estou a fazer agora são anexos dos meus sonhos. E meus sonhos realmente já realizei todos. Tenho 37 anos, só. Estão a entender? Não bebo, não fumo, nunca me droguei, não tiro, não faço nada. Essas coisas não faço. Ela perguntou, como você quiser? Devora mesmo. Quando essas palestras, estou a citar coisas, porque eu li o livro, eu preciso pôr citações ali, li o livro e a coisa está lá no livro. Eu por isso que eu tirei e trouxe aqui para vocês. Trouxe um tópico e eu estou a falar o aprendizado que eu tive com o livro. Agora que não sei se tão triste. Essa é a nossa carreira de entretenimento. Está tudo tranquilo? Está tudo calmo? Até aí, está tudo calmo? Tá? Alguém aprendeu alguma coisa? Levanta a mão para eu ver. As pessoas que estudaram mais que eu dizem que as pessoas que vão à palestra, no máximo 2 semanas para esquecerem tudo. No máximo 10% das pessoas que levam aquele conhecimento das palestras para a vida. Espero que vocês todos aqui tenham aprendido algo aplicado para vossas vidas. Por isso que disse, vão apontando, vão tirando foto no slide, vão praticando. Vamos passar um momento de perguntas e respostas, rapidinho. Quanto tempo você? Para pergunta e resposta. 5 minutos, segundo o Mr. Piras, tiroteio, não me dá muito tempo. Só família. Só, desde muito tempo. Obrigado a todos. Tigre Cheia tem o meu nome, Provocador da Mente. Deu-me 5 minutos para fazer perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém tem uma questão para colocar? Não? Vamos dizer, está lá. De fato, meu. E boa tarde, João. Boa tarde. Primeiro o nome e depois a questão. Cássio Cruz, quero saber. Elcio Cruz. Cássio Cruz. E quero saber o que é que lhe inspirou a escrever esse livro. Obrigado. E o para ele, por favor. Bem, esse livro aqui, tudo passa amanhã, tudo será esquecido. Eu perdi os pais muito cedo. Com 16 anos eu perdi os pais, com 17 anos fui à tropa. E a minha vida deu uma volta de mais de 360 graus ao quadrado. Como eu disse, quem assistir provavelmente um dia vai entender como é a minha vida. Saí do sonho onde eu nasci, fui para Cubamo, fui para Lubamo, fui para Cabo Ledo, eu fiz o curso de comando com a enfermeira. Então a minha vida ficou toda trocada. Eu era puto, perder os pais e ficou tudo trocado. E eu precisava de forma de esquecer a perda dos meus pais. Depois descobri que tudo passa, amanhã tudo será esquecido.
que eu fiz? Comecei a arranjar ferramentas para ultrapassar a dor. Não esquecer, lembrar da morte dos meus pais e não ficar triste, não me sentir magoado. É como alguém que me feriu, a ferida passa, a cicatriz está aqui. Qual a opção que eu tenho de olhar para aquela ferida e não odiar a pessoa que me feriu? Então, todas as minhas ferramentas que me tiraram de lá de 16 anos, 17, esse livro levou mais ou menos 20 anos para ser lançado. Todas as ferramentas que me tornaram um jovem de sucesso de lá para cá estão nesse livro. E eu que pretendo. Vamos dar uma pergunta. Ligue o microfone, por favor. Nome? Aqui diz, o segredo do foco consiste em ter 3 elementos: meta, persistência e disciplina. Força de vontade não faz parte. Não percebi? Força de vontade não faz parte do Yeah. Um yupi para ela, por favor. Força de vontade é uma motivação apenas. Se eu não tiver meta, estou a pôr força de vontade aonde? Não, está certo, pode sentar, obrigado. Eu tenho mais outra questão. A força de vontade é uma motivação que nós temos. Ok? Dentro da nossa disciplina, a nossa força de vontade está ali. Porque muitas vezes falamos, não, hoje não quero. Tenho meta, já lutei tanto. As pessoas dizem assim, já procurei emprego várias vezes, estou cansado. Mas quando eu tenho força de vontade, nós levantamos de novo aquela nossa motivação, nos levanta e vamos. Ok? Porque essas 3 coisas que eu disse não são as únicas. Não são as únicas. Tem isso e mais, 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 e mais ainda. Eu tenho 2 coaches. Tenho o coach life, que faço o coaching da minha vida, e tenho o coach executivo, que é o meu coach de meus negócios. As pessoas dizem, precisa dele? Sim, preciso, porque todo mundo precisa de um coach. Eu chego lá, a minha ideia é essa, eu quero fazer isso assim, 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 assim. Porque o coach funciona como GPS. Eu quero ir na Mutampa, no prédio azul. Eu sei onde quero ir, sei onde eu estou, certo? Sei disso. Agora, como é que eu vou chegar lá? No prédio azul? Eu não sei onde fica o prédio azul. Então, vou no GPS. GPS, levo na Mutampa, no prédio azul. O GPS vai me levando. Aqui tem engarrafamento, não, aqui. Aqui tem buraco, é devagar. Aqui a velocidade não é assim, devagar. Aqui pode andar. E é assim que acontece. Então, são vários elementos, vários para levar a nossa meta. E tudo que achas que é positivo te leva para a tua meta, aplica na tua vida. O Master Coach Paulo Vieira diz o seguinte: para atingir o sucesso, precisamos ir na direção certa e na velocidade certa. Ok? Por exemplo, eu adoro essa frase. As pessoas que correm muito devagar, quando chegam. Veio na palestra, mas chegou tarde, a palestra acabou. Veio no mesmo sítio, só que na velocidade errada. Como esta. Então, tudo que achas que é positivo, aplica e vai. Tá lá? Obrigado. Mais uma pergunta? Tá lá. Uma aqui, outra ali, fechamos. Eu chamo Marcelo Martins. Marcelo Martins. Marcelo? Quero saber quem foi o mentor do senhor quando o senhor teve muitos problemas. Estão a perceber? Não. Repete só. Eu quero saber quem foi o mentor do senhor. O senhor teve muitos problemas na sua vida. Eu quero saber quem foi o homem que esperou o problema do senhor. Obrigado. Mostra outro livro para ele, por favor. Tá lá. Bem, mentor de mentor, assim como tal, como eu tenho agora um coach. Na altura não tinha. Eu fui me inventando, fui me reinventando e fui vendo pessoas que eu achava que fizeram alguma coisa. São várias pessoas que eu vi. Não tive uma pessoa específica. Não tive uma única. Agora sim, agora tenho 2 coaches que me orientam a minha vida. Quando tenho problema no lar, na saúde, sei lá, eu tenho com essa pessoa. Quando tenho problema de negócio, vou ter com outra pessoa. Agora sim tenho. Antes não tinha. Mas se descobrires alguém que pode te ajudar nisso, no meu livro, o primeiro capítulo chama-se Autoconhecimento. Aliás, eu sou analista de perfil comportamental, ajuda as pessoas a se encontrar e reencontrar. Ok? E o tu? Última pergunta, por favor? Era ela, não? Não. Ah, era? Ok. Deixa eu ver. No micro, Maued. né? Maued. Sim.
Yupi, como é? Yupi! Eu gostaria de saber como é que reages ou te sentes por ter feito certas coisas antes de ter o conhecimento que tens hoje. Erros que cometeste, que hoje tu consegues ver que são coisas que nunca devias ter feito. E como é que reages tipo, agora que tens o conhecimento que tens de acreditar essas coisas? Se és muito duro contigo mesmo para ter aquelas certas coisas que fizeste. Obrigado, vamos pro Yupi para ele. Bem, eu agora estou maduro e estou mais tranquilo. Erros, quem que não cometeu erros? O problema é vezes tentar salvar o erro, não falar, salva o erro. Não, o erro é erro. O erro é como um buraco, não tem o mesmo buraco. Ou eu cavaste de buraco. Não tem lixo mais limpo que outro. Ou é lixo, pronto. Então, hoje em dia eu olho para as coisas, tudo que eu fiz errado, hoje eu olho para aquilo como lição, como aprendizado. Ok? E vou me aperfeiçoando. Hoje olho para aquilo, aqui errei, agora tenho que acertar, vou aprender, vou procurar as pessoas que sabem, vou ler um livro, vou numa palestra, faço qualquer coisa. Eu, por exemplo, me separei há 6 anos atrás, agora tenho mulher, ok? Então não posso me separar mais. Fiquei um tempo sem ninguém. Eu dizia sempre, o meu copo está cheio, se eu meter água, o meu copo já está cheio, se eu meter água, não vai ficar nada. Então fui aprendendo, fui ver todos os erros que eu cometi e fui arranjar forma de aprender para não cometer esses mesmos erros. Então o fraco não é aquela pessoa que cai várias vezes. O fraco é aquela pessoa que cai e nunca mais levanta. Ok? E a minha sugestão para ti, sempre que achas que cometeste um erro, não salva o erro. Aprenda e agora traga resultados, atitudes. Antes eu gritava muito e era errado. Não precisa dizer que não, aprendi, não se grita. Não, agora começa a falar baixo. Nós todos vamos dar conta, você está gritando. Aconteceu alguma coisa, mudou, melhorou. E hoje é assim que meus amigos olham para mim e é assim que a minha família olha para mim. Yupi. Tá bem. Entre parênteses, é a última, tá para ver ali. Microfone. Shakira. Tem que ver o culpado, levanta. Shakira. Um Yupi para Shakira. Pessoas que estavam caídos para um caminho de uma conta incorreta, que é o tabaco, o álcool e outros. O que motivou a não seguir esse caminho? Yupi para ela. Eu tive amigos bons, e tenho 4 amigos. Um certo dia, fumar nunca fumei, mesmo quando a tropa todos fumavam e tal, eu nunca fumei. Um certo dia o Gilmar tinha 15 anos e eu tinha 18 para fazer 19 anos. Eu lembro que se fosse hoje, estávamos na ilha bebendo no carro e o Gilmar disse assim, Tigre, no corte. Eu não sei porque eu bebo esse não sinto nada nisso. E eu acho que isso não me faz bem. Por isso a partir de agora não vou beber mais. Eu olhei para ele, puto. Disse, meu melhor amigo és tu, se tu deixas de beber, também deixas de beber. Naquele tempo não éramos nada, como se diz. E aquela cerveja que alguém pagava para nós. E nós deixamos. Assim mesmo só. O Orlando ainda bebia, o Costa bebia, o Saco bebia. Nós dois fomos as primeiras pessoas a deixar de beber. Já éramos amigos, mas eu e o Gilmar éramos mais amigos ainda. E o resto, eu achei que não havia necessidade. Vou fumar para quê? E quando eu comecei a fazer economia, eu comecei a aprender que há muitas pessoas que gastam tanto dinheiro, eu costumo dizer, no xixi, quando nós fizermos palestra de educação financeira, vou explicar isso detalhadamente. No xixi, porque cerveja é beber um só. Se eu gastar o dinheiro no livro 2.500, um boiado aqui vai ter que dar uma grade, né? Compra uma grade, no dia seguinte aquela grade transforma-se em xixi. A pessoa que gasta os 2.500 nesse livro para aprender, para emprestar, o neto pode ler, o filho para todo mundo pode ler. Fui vendo essas vantagens, decidi exatamente, ok, tudo aquilo que não me traz resultados, não me meto. Tudo aquilo que não me faz bem, não me meto.
Eles têm uma frase do meu livro, que era a frase que queria pensar mesmo sobre trocamos. Coma tudo que te faz bem, mas somente aquilo que te faz bem, para não condenar ninguém. Há coisas que me fazem bem, mas as outras pessoas não vivem sem aquilo. Então, se tu bebes, parabéns, mas eu não bebo. Tá lá? Como eu disse, todas as minhas ferramentas de sucesso que me tornaram quem sou hoje, coloquei nesse livro. Tá lá, Shakira? Bem, queria pedir uma salva de palmas para o Manusco Cola na introdução. Outra salva de palmas para o Tomás, que saiu. Maria Madalena também saiu. O Piroteu, que foi meu ponta de dança desde o princípio. Uma salva de palmas bem grande para o nosso PR, nosso presidente, Tia Antônio. Por favor, uma salva de palmas bem grande. E toda a direção do Colégio Real Século XXI. Uma salva de palmas muito satisfações a vocês. Uma salva de palmas e umas considerações finais. Alguém do colégio quer dar as considerações finais? Por favor, meu voz, vem aqui, você tem que ver bem. O culpado que falou. Bem, vou fazer uma pergunta. Gostaram? Sim! Gostaram? Sim! Querem mais? Sim! Ok. Primeiro, dizer que em nome da direção, agradecemos aqui a sua presença. Temos que ter em conta que já temos aqui vários palestrantes e vocês devem reter que ter como exemplo, não só ele, como o seu próprio grupo, ele falou aqui de muitos aspectos da sua vida, da sua vivência, e vocês como estudantes e o que ele quer provocar nas vossas mentes, devem tirar aqui uma lição. Ter ele como exemplo, alguém que lutou na vida e hoje venceu. Sabem vocês que o nosso país precisa de muitos bons exemplos. Está aqui um. Não pensar que o rápido que muita gente faz é que é o certo. Vocês devem lutar, devem ter foco, e aqui está um exemplo. Passou por muitas vicissitudes, mas hoje ele próprio diz que já atingiu todas as suas metas. Então vocês são jovens, queremos que o vosso futuro seja brilhante, e aqui o país precisa de mais exemplos como esse. Por isso, eu peço um IUP e uma salva de palmas muito forte. Temos o livro disponível aí, certo?